Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a tradução do capítulo 25 da Saga Anunnaki e nós vamos conversar sobre o dilúvio universal. Antes de falar do dilúvio em si, vamos fazer um breve panorama dos acontecimentos antes e depois desse evento planetário. Existem mitos a respeito nos 5 continentes, os quais dão uma pista que o dilúvio teria ocorrido em torno de 12 mil anos atrás. Há de se dizer que esse tema deixou de ser apenas um mito bíblico para ser analisado sobre o âmbito da ciência. As hipóteses, teorias e literaturas a respeito são muito variadas. Então vamos fazer aqui menção a uma delas, que é a teoria proposta pelo professor Charles Hapgood, em seu livro A Crosta Móvel da Terra, com prefácio de nada menos que Albert Einstein, que foi um firme defensor e colaborador da teoria de Hapgood. Resumindo, a teoria propõe que antes do fim da última era glacial, houve um período de mudança dos polos magnéticos terrestres, culminando num cataclismo de desprendimento de enormes placas de gelo de ambos os polos, sobretudo na Antártida, o Polo Sul, propiciando grandes tsunamis e chuvas torrenciais, subindo a temperatura do planeta e finalizando, dessa forma, abruptamente a última era do gelo. Comentava Albert Einstein a respeito que era uma teoria que fornecia uma explicação coerente dos eventos geológicos, climáticos e demográficos antigos, que são ainda desconhecidos em sua plenitude pela ciência atual. Voltando à nossa saga, tanto Anunnakis quanto Atlantes conheciam os ciclos terrestres, que são períodos de renovação e que ocorrem de tempos em tempos com o planeta Terra. Esses eventos vêm precedidos de períodos de movimentos tectônicos, erupções vulcânicas, mudanças climáticas e variação nos polos magnéticos. Também se comenta no livro Timeu e Crítias de Platão que antigos sacerdotes egípcios contaram a Solon que a Atenas pré-diluviana era uma terra muito mais fértil, com abundantes rios e afluentes, e que, precedido por um período de instabilidade, terremotos e vulcanismos, o dilúvio acabou por arrasar uma boa parte do mundo conhecido, e certas zonas do planeta se encontrariam depois com um clima muito diferente do seu original. A informação canalizada e proveniente de hipnoses clínicas vão na mesma direção. Falam de uma Atlântida, antes de sua guerra com Atenas, moralmente denegrida, com grandes massas de escravos, muitos deles raças de caráter regressivo, modificadas geneticamente graças ao apoio Anunnaki, e também de outras raças negativas do cosmos. A elite atlante pressionava por expandir-se para o Mediterrâneo, conquistar o mundo e centralizar um governo global atlante. Também se narra um período de 2 a 3 mil anos de instabilidade tectônica, onde os terremotos eram frequentes e com muitos vulcões ativos. Isso vem a concordar com diversas teorias que revelam a troca dos polos magnéticos aos milênios prévios à grande catástrofe. Em sessões de hipnose, recordando vidas passadas, aparecem detalhes muito interessantes. Relatam que Atlântida possuía, graças à sua tecnologia, pirâmides de cristal com uma espécie de bolha de biosfera ótima, oferecendo aos seus habitantes uma grande longevidade, escassos casos de enfermidade, incrível fertilidade nos campos e uma atmosfera de pureza tal capaz de curar e até mesmo alimentar, um ar vivo.
Essas pirâmides possuíam múltiplas funções e uma delas era a de regeneração celular. Se descreve como essas pirâmides por dentro tinham grandes salas e uma delas, a central, imediatamente abaixo do cume da pirâmide, baixava um cilindro de metal supercondutor até a base da sala, apontando sua energia para um grande cristal, geralmente quartzo, que convergia tanto energias telúricas quanto do cosmos. Ao redor dessa grande sala, as pessoas se posicionavam em círculos para seus tratamentos rejuvenescedores. Algumas pessoas chegavam a denominar essa tecnologia como câmaras de luz. O problema veio quando, nas últimas gerações antes do Grande Dilúvio, se romperam as regras milenares de uso dessas energias. Vê-se que pelo mau uso dessas pirâmides se provocou o afundamento de uma das ilhas do Império Atlante, que ficava próxima à Flórida norte-americana, que ocasionou uma desestabilização eletromagnética colossal, dando origem ao que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas. Parece que as elites atlantes, com o passar do tempo, esqueceram da lição que a natureza havia lhes dado e voltaram a errar. Uma das regras de ouro era que só devia entrar naquelas pirâmides pessoas de alta vibração, com uma bagagem espiritual de alto nível. Evidentemente que se alguma criança ou um cidadão acaso ficasse doente, era levado até essas pirâmides. Mas aqui o autor da saga se refere a pessoas que queriam apenas rejuvenescer, motivados por vaidade ou ego. Então, esses foram os que deturparam a utilização das pirâmides, que não queriam expandir suas consciências e desejavam simplesmente usufruir das forças telúricas com objetivos superficiais. Em um dado momento, as elites e os mestres escuros se apoderaram de todas as amplas pirâmides e passaram a introduzir massivamente pessoas de baixa vibração, sem um prévio e sincero trabalho espiritual. Sobretudo grupos de escravos de raças regressivas para curá-los e rejuvenescê-los, a fim de serem mais produtivos para seus amos. Dessa forma, esses cidadãos atlantes tinham muitos escravos e fortes, jovens e saudáveis com uma grande capacidade de trabalho. Todavia, essa situação antinatural tinha as pernas curtas e foi a Mãe Terra quem deu um basta. Foi uma questão de tempo para que a bolha privilegiada da qual usufruíam os atlantes fora paulatinamente se incapacitando até que desapareceu por completo. Se conta com tristeza e desolação que começaram a aparecer doenças nunca antes vistas, pragas nos campos e o ar que outrora curador e rejuvenescedor agora se fazia duro de respirar. Inclusive as pessoas sentiam seus corpos mais densos e pesados ao mover. Também se passaram a ocorrer episódios pesados de possessão e entidades obscuras invisíveis. Eis que a ruptura da bolha atlante os deixou indefesos contra os ataques dos arcontes e reptilianos do plano astral, abrindo-se um portal para estes seres, que desde o etérico permearam. As elites, em mãos do conhecimento de grandes mestres das escolas da árvore de conhecimento, prometiam reverter a situação. Mas, nos anos prévios à grande catástrofe guerras, a grande bolha de vida a que desfrutou Atlântida desde tempos antiguíssimos, dos primeiros projetos sirianos e pleiadianos em torno de 800 mil anos atrás, se findou definitivamente para seus habitantes. Era todo um aviso da Mãe Terra que este continente, que a paciência estava a ponto de esgotar.
De tudo isso, apenas uns poucos mestres dos antigos ensinamentos das escolas Melquisedeque foram advertidos com antecedência. Ao mesmo que a Lemúria, onde os mestres salvaguardaram a verdade, foram avisados 1000 anos antes do afundamento do continente. Dessa forma, mestres de alto nível foram avisados centenas de anos antes de que as linhas de tempo possíveis convergiam para um evento cataclísmico do continente Atlântico. Isso foi anunciado tanto por canalizações oriundas de mestres de planos superiores, como por mensagens da própria Gaia e os elementais da natureza. Seu tempo, em definitivo, havia chegado. Os mestres que seguiam o caminho da pureza de espírito, aqueles da semente lemuriana em território atlântico, assim como as pessoas encarnadas das já citadas 144.000 almas das mais puras instâncias celestiais, além de outras entidades do cosmos que aqui encarnaram para salvaguardar a raça humana em sua conexão com a fonte, prenunciaram que havia chegado a hora de marchar em direção ao Egito para começar um novo projeto. Este novo projeto tinha o objetivo de fazer sobreviver a raça humana junto com o espírito e a sabedoria pura e elevada dos tempos antigos das eras de ouro. Uma nova flor se ergueria, o Egito. Assim, fora outrora grandiosa Atlântida. Dessa forma, os primeiros a começar esse projeto foram encabeçados pelo mestre Thoth, em uma pequena frota de barcos, junto com outros 1000 mestres de ascendência lemuriana que viviam em Atlântida, bem como 600 mestres atlantes. Uma grande responsabilidade recaía sobre seus ombros, o de salvaguardar um germe da humanidade pura com espírito elevado que sobreviveria ao cataclismo que estava por vir. Assim, por volta de 10.500 a.C., se construiu a famosa esfinge na Era de Leão, mirando o horizonte para o ponto onde nascia o sol. Fim do verão de 9.645 a.C. Essa é a data que marca o fim abrupto da quarta glaciação, desencadeando finalmente o desastre. Essa datação está razoavelmente clara nos cilindros de gelo da Groenlândia, onde o marcador anual desta data marca uma subida em torno de 6 a 10 graus na temperatura global em apenas um ano. Numa época em que cientificamente não existia contaminação antropológica. Isso é alarmante, porque em todo o século XX se registrou subas de temperatura global em 1 grau, sendo que, naquelas épocas, os marcadores no gelo identificaram uma grande catástrofe climática de escala mundial. A acumulação de gelo na Antártida pela glaciação e os vai e vem sísmicos, vulcânicos e os mais que possíveis oscilações nas posições dos polos magnéticos acabaram por quebrar enormes extensões de placas na Antártida, que entraram de cheio no mar. Isso provocou o deslocamento de colossais massas de água, processo que também aconteceu no Polo Norte em medidas mais moderadas. Esse processo desencadeou tsunamis com ondas que alcançariam dezenas de metros de altura e a velocidades de 800 km por hora, em um deslocamento de placas tectônicas. Essa hecatombe mobilizaria atividades vulcânicas em nível planetário, assim como abalos sísmicos de enormes magnitudes. Um autêntico fim do mundo estava em andamento. Há informações canalizadas que um desses grandes abalos sísmicos no momento do dilúvio teria sido produzido nas costas africanas de Cabo Verde.
Assim que temos um primeiro tsunami que varre todo o Atlântico de sul a norte, e outro como réplica no sentido noroeste, e um terceiro tsunami originado no Polo Norte. Todos três confluíam em uma mesma zona, o continente Atlântico, que, como disse Platão, em um só dia acabou engolido pelas águas, ruindo as placas tectônicas que o sustentavam. Mas há um detalhe especial que inclusive dá nome a este evento. O dilúvio, recorrido de mitos e culturas distintas ao redor do globo. Eis que as lendas concordam entre si que se choveu como nunca antes. Muitos dialogam a respeito se haveria algum evento cósmico proveniente de fora da Terra que tivesse a possibilidade de influenciar nesse evento climático, que pudesse auxiliar a promover essas chuvas torrenciais de tal calibre e ao mesmo tempo em todo o planeta. Uma das teorias possíveis é que o sistema solar teria cruzado com uma nuvem cósmica de partículas de gelo de água, das quais inclusive já foram registradas por radiotelescópio. Mas o autor desta saga aponta para uma outra hipótese, também proveniente de fora do planeta. Foi citado em capítulos anteriores da saga que a Lua é um satélite natural, mas que havia sofrido alterações artificiais em sua estrutura interna, possuindo cavidades interiores que nos tempos da Guerra de Órion foram utilizadas como base militar, investigação e transporte. Vale salientar que existem teses científicas que sugerem que a densidade interior da Lua é inferior à externa, e também sabe-se que foi encontrado na superfície lunar o urânio 236 e Netúnio 237, que são elementos que não estão na tabela periódica, ou seja, não existem na natureza, fruto, portanto, de um subproduto artificial resultante de algum tipo de reator nuclear. Em novembro de 1969, durante a missão da Apollo 12, se realizou um experimento colocando um sismógrafo que, para a surpresa de todos, a Lua começou a reverberar como um sino, levando o pequeno estímulo sísmico a atingir 40 quilômetros de profundidade. Durante a coletiva de imprensa, os cientistas não souberam explicar o fenômeno. O autor original desta saga defende que a Lua era, sim, um posto avançado espacial Anunnaki e que, durante os eventos do dilúvio, os Anunnakis teriam aproximado a Lua da Terra. Isto a provocou, por efeito gravitacional, que uma camada da atmosfera terrestre, por pura pressão, se condensou, dando por resultado os famosos 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais em todo o globo, como indica o mito bíblico. Hoje sabemos que as águas nunca estiveram tão altas como nos dias atuais, dado que a Atlântida não somente afundou, mas principalmente foi afogada por essa nova massa de água que caiu sobre a Terra. Desta maneira tão agressiva, os Anunnakis potencializaram ao extremo o poder destrutivo dos eventos naturais. Tudo para conseguir a maior mortandade possível, com o objetivo principal de eliminar as raças de gigantes primitivos. As ondas dos tsunamis teriam invadido muitos quilômetros de terras adentro, em todos os continentes. Assim que teria a Terra, ela mesma, e com o apoio Anunnaki, expurgado grande parte da malícia e da iniquidade daqueles tempos, encerrando definitivamente toda uma era da escala planetária, recomeçando sua história praticamente do zero. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos partir agora para a tradução do capítulo 26, que vai falar sobre a quarentena terrestre. Até lá!